A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria meditar com você em mais uma parte das Escrituras, que é o nosso alimento espiritual. E eu queria meditar com você essa pequena reflexão no texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículo 1 diz o seguinte, preste atenção. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. O Senhor falava audivelmente, não por visões, né? E também o versículo 10 diz o seguinte: então veio o Senhor, e Eli esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. E vamos ler do versículo 19 ao 21, que diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Versículo 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Então hoje eu quero falar com você sobre o líder que Deus usa. O líder que Deus usa. Nós vamos ver aqui através da vida de Samuel, que em primeiro lugar, o líder que Deus usa, ele é submisso à sua liderança. Se essa liderança é constituída por Deus e não tem nada que desabone a sua conduta, o líder, ele que Deus quer usar, ele tem que ser submisso à sua liderança. Vejam bem, há uma frase de Johannes Peter Schmidt que diz o seguinte: quanto mais cresce o saber, mais baixo se curva. Quanto mais cresce o saber, mais baixo se curva. O homem realmente grande é tolerante, é humilde e modesto. Ou seja, eu também há uma ilustração que diz que a árvore, quanto mais produz fruto, mais ela se abaixa. Por quê? Porque os frutos, pesam ali, os galhos. Então, quanto mais nós crescemos, quanto mais nós desenvolvemos a nossa vida espiritual, mais nós devemos ter humildade, mais nós devemos ter uma vida de submissão a Deus e aqueles a quais Deus colocou para cuidar das nossas vidas. Uma das grandes questões da igreja hoje é que as pessoas não querem mais ser direcionadas pela liderança humana. As pessoas não querem mais se submeter àqueles a quais Deus levanta. Logicamente, não é a maioria, é uma pequena minoria que age desta maneira, mas aqueles que querem ter uma liderança abençoada, ela tem que se submeter àqueles que Deus tem colocado para direcionar as suas vidas. O outro ponto que Deus usa, o líder que Deus usa, é aquele que tem intimidade em ouvir a voz de Deus. Aqui no versículo 10, nós podemos ver, 1 Samuel 3, versículo 10, diz o seguinte: então veio o Senhor, e ali esteve e chamou, como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Samuel, ele tinha intimidade com a voz do Senhor. Ele compreendeu que ali era a voz do Senhor. Um líder que Deus usa, ele tem que ter intimidade com a voz de Deus.
porque nós sabemos que há três vozes que falam constantemente conosco. A nossa própria voz, a voz do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, do nosso desejo, essa fala continuamente conosco. Há a voz do inimigo, que também tenta nos levar para um outro caminho que não seja o caminho que o Senhor quer nos conduzir. A voz do inimigo, que ela também fala as nossas vidas para nos conduzir para o lado errado, para nos afastar da vontade de Deus. Mas há também a voz de Deus, que fala forte em nossas vidas através do seu Santo Espírito. E o líder que Deus quer usar é esse que tem verdadeiramente intimidade ali com a voz do seu Senhor. Ele sabe que é Deus que está falando. Ele sabe que é Deus que está orientando. Então tem que ter essa intimidade com a voz de Deus. Mas o líder que Deus quer usar, o líder que Deus usa, é o líder que também dá bom testemunho. Aqui no versículo 19 ao 20, nós podemos ver isso na vida de Samuel. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair por terra. E todo Israel, vejam bem, é todo Israel, toda aquela nação, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado o profeta do Senhor. Eles reconheceram que Deus trabalhava na vida daquele homem, porque ele dava bom testemunho. Versículo 21, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor. Deus usava Samuel, Deus se manifestava ali a Samuel, e ele falava em nome do Senhor, porque ele prestava um bom testemunho com sua vida do poder de Deus. Então, um líder que Deus usa, ele dá bom testemunho aonde quer que ele ande. Ele fala e faz aquilo que agrada ao coração de Deus. E por último, um líder que Deus usa, ele tem profunda familiaridade com a palavra de Deus. Foi o último versículo que nós falamos aqui, o 21. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Então, um líder que Deus usa, ele tem familiaridade com a palavra do Senhor. Um líder, ele não pode desconhecer a palavra de Deus, ele tem que ter conhecimento. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então, queridos, nós temos que ter tempos com Deus na palavra, nós temos que meditar na palavra, nós temos que guardar a palavra nos nossos corações. Um líder que Deus quer usar, ele tem que ter um entendimento da palavra. Eu sei que tem pessoas que têm um pouco de dificuldade, mas de pouquinho em pouquinho, pedindo sabedoria ao Senhor, pedindo orientação ao dono, o autor, melhor dizendo, das Escrituras, ele vai te orientar, ele vai trazer revelação para a tua vida, ele vai trazer revelação que está escondida na palavra, ele vai te instruir, ele vai te alimentar, porque um líder que Deus usa, ele tem que ter intimidade, conhecimento, familiaridade com a palavra do Senhor, tá bom? Então, queridos, a mensagem do dia de hoje, essa reflexão, era justamente para te mostrar que o líder que Deus usa, ele tem que ser submisso à sua liderança. Porque muitas das vezes, o líder que não se submete é porque ele já deixou o orgulho entrar no seu coração, e Deus não usa orgulhoso, Deus não usa pessoas que se exaltam, porque até a palavra de Deus diz que os exaltados, eles serão abatidos, e os humildes serão exaltados.
Então Deus usa pessoas humildes. Também o líder que Deus usa, ele tem que ter intimidade com a voz do Senhor. Ele tem que ouvir a voz do Senhor através da oração, através da meditação, no dia a dia, tendo ali uma vida de oração no Espírito, diante de todas as atitudes do dia a dia, e o Espírito Santo de Deus vai direcionar e vai falar. O líder que Deus usa tem que dar bom testemunho, tem que ter uma vida que agrade ao Senhor. E também, por último, ele tem que ter familiaridade com a palavra do Senhor. Por último, ele tem que ter uma profunda intimidade com a palavra do Senhor. Tá bom? Então era esta a nossa meditação. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus.